Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Eu sou Grilo falando, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikbush. E, para quem não sabe, esta é uma live feita no Instagram. E o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. E nos últimos vídeos a gente tem falado sobre a abolição da escravidão. E quando eu digo os últimos vídeos, eu já disse aqui, mas vou dizer de novo, caso você não tenha ouvido ou não se lembre. Quando eu digo os últimos vídeos, eu falo desde o primeiro vídeo. Afinal de contas, sempre que teve escravo no Brasil, teve gente lutando contra a escravidão, né? E nem falo então de um movimento, nem falo de abolicionismo no sentido de um movimento político. Afinal de contas, eu já disse aqui milhares de vezes. Tá bom, não exatamente milhares, não sejamos tão literais, afinal de contas não tenho milhares de vídeos, mas em uma porcentagem muito grande de vídeos já disse isso e vou dizer de novo. Política, dentro da forma como o termo foi cunhado, lá na Grécia Antiga, significava tudo aquilo que interessa a polis, ou seja, a cidade, a comunidade. E, portanto, a luta dos escravos pela sua liberdade sempre foi uma luta política. O que eu estou me referindo especificamente a este movimento de politicagem, onde a gente começa a ter essa gentalha aí da Idade Média, não, da classe média, e lutando contra os conservadores, enfim, não a gentalha, mas a classe média que tem alguma dignidade de existência, lutando contra os conservadores, que são esse boi que quer descer ladeira abaixo, né, e está sendo puxado, não só pela classe média, mas obviamente por qualquer pessoa decente. E isso não é um desenho feito assim, referência a nada atual, tá bom? Isso aqui é um desenho que foi publicado em um jornal no dia 24 de março de 1885. Então qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Afinal de contas, teríamos que ser um lugar muito primitivo para ainda estar tendo problema com conservadores que não são conservadores, são retrógrados. São retrógrados. Enfim, vocês entenderam. Então, bom, enquanto eu vou esperando as pessoas entrarem, ainda tem 3 minutos para eu falar sobre tenho 2 minutos para falar sobre alguma outra coisa, mas no momento não me vem nada à cabeça. Então vamos ver o que mais que eu precisava falar. Não tô lembrando não, então vamos começar o vídeo logo. Bom, no vídeo passado eu falei especificamente sobre o abolicionismo francês e o abolicionismo inglês, que é aquilo, a abolição da escravidão não acontece isolado não acontece isolado no Brasil, né? Isso é uma coisa que envolve o mundo todo. Então, logicamente, não faz sentido falar só do abolicionismo no Brasil. Também é necessário de falar do abolicionismo em outros lugares. E especialmente, é uma história que começa nessa politicagem na França e na Inglaterra. Afinal de contas, para início de conversa, a abolição em tudo que é canto do mundo só aconteceu depois da Revolução Haitiana, e isso diz muita coisa. Para quem acha que isso é exagero meu, né, fique sabendo que, como eu já disse aqui várias vezes, e direi muitas outras várias vezes, para aprovação das várias leis conquistados aí pelo movimento abolicionista antes da Lei Áurea, foi mencionada a Revolução Haitiana, e os abolicionistas basicamente perguntaram aos conservadores se eles queriam mesmo que acontecesse no Brasil o que aconteceu no Haiti. Então sim, as duas coisas têm profunda ligação. Não porque não houvesse nada antes da Revolução Haitiana, mas é porque a Revolução Haitiana foi a revolta que deu certo, e isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é uma coisa que você só imagina, é só um sonho que
os escravizados tinham outra coisa, é uma coisa que pode ser feita na realidade, afinal de contas já aconteceu. Então, gente, o que acontece é o seguinte: quando a gente vai lá falar desse movimento abolicionista na Europa, a gente está falando de um contexto totalmente diferente do contexto americano, por um motivo bem simples. Para início de conversa lá na Europa, e como eu disse no vídeo passado, tem toda a questão do iluminismo sendo colocada, porque afinal de contas é o povo querer liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, que fosse lá europeu, o resto tá excluído, né? Então um monte de iluministas que defendiam liberdade, igualdade e fraternidade, inclusive os liberais, que na época eram o povo gente boa, era a favor da escravidão. Afinal de contas, no liberdade, igualdade e fraternidade não excluía escravidão. Então assim, isso vai surgir numa discussão filosófica lá na Europa, num contexto totalmente diferente. É óbvio que as pessoas não estão com medo de uma revolta de escravos e não estão sendo motivadas por uma revolta de escravos quando estavam se posicionando a favor do abolicionismo, como é o caso daqui das Américas. Mas para além disso, existe uma outra questão que é fundamental entender. A escravidão aconteceu aqui nas Américas. Foram europeus que fizeram aqui nas Américas, foram europeus e os descendentes miseráveis deles. Mas quem estava lá na Europa não sabia de fato o que era escravidão. Era um povo que só achava, todo mundo sabia que vivia graças ao trabalho de escravos. Mas a quantidade de pessoas que estavam lá e que estavam lá e que sabiam o que era realmente a escravidão, que viram o que é a vida de um escravo, é praticamente nula. Principalmente gente das Américas que ia lá para a Europa e achava normal, por exemplo, você botar um monte de gente deitada ou sentada de uma forma que não tinha como ninguém se mover e passar 3 meses trancada dentro de um porão de um navio fazendo 50 graus, ou todo mundo sentado ou deitado em cima da própria urina e da própria merda, e achar que isso é normal. E aí é um detalhe interessante quando a gente fala do ser humano. É a capacidade da gente naturalizar e justificar coisas que são injustificáveis. Porque pense uma coisa que o ser humano é capaz disso. Para vocês entenderem bem do que eu tô falando, é o seguinte: todo mundo aqui no Brasil é horrorizado com os países do Oriente Médio, porque lá o povo apedreja a mulher por conta de besteira, e coisas que inclusive são recorrentes aqui. E aí todo mundo ficou horrorizado com isso. Não que isso seja verdade, eu particularmente não tenho a menor ideia. Fato é que com certeza existe exagero, mas enfim, a gente é horrorizado com isso. Agora se pergunte, quantos brasileiros são horrorizados com toda a violência e crueldade que existe aqui no Brasil? Né? Quantos brasileiros são horrorizados com a violência policial que é capaz de alvejar o carro de uma família que estava só fazendo uma viagem porque eram suspeitos, afinal de contas eram negros? E detalhe, isso saiu no jornal. Quantos brasileiros são horrorizados com o fato de ter um político, filho de um outro político, filho da puta, que é capaz de abrir a boca e parabenizar um policial que matou um homem preto porque confundiu o guarda-chuva com uma metralhadora? E digo mais, que estava parado num ponto de ônibus. Quantas pessoas ficam horrorizadas com a cara de pau dessa gentalha? Né? Quantas pessoas ficam horrorizadas com o fato de que o Brasil tem um índice de transfobia, um índice de assassinato de pessoas trans absurdamente grande? Quantas pessoas ficam horrorizadas com o fato, inclusive, do número de mulheres que são mortas simplesmente porque são mulheres? A gente não está falando de um país do Oriente Médio, a gente critica lá, mas e aqui, né?
A gente acha isso normal. Se você não acha isso normal e fica horrorizado, meus parabéns. Você é uma pessoa minimamente empática e minimamente entende o mundo ao seu redor, né? Mas a maioria das pessoas não. É só você ter a seguinte noção. No Brasil, as pessoas são capazes de ver uma mulher que foi estuprada e de dizer pra ela que a culpa é dela. Afinal de contas, se ela não tivesse usando aquela roupa, isso não tinha acontecido. Então assim, gente, a gente tá nesse lugar e a gente acha essas coisas normais. É capaz de um caso de violência policial, de feminicídio, de qualquer coisa que acontecer fora repercutir mais do que um caso aqui. E não é capaz, não. Acontece. É só lembrar do cara que foi morto lá nos Estados Unidos, não me recordo o nome porque eu sou péssimo para lembrar nome de pessoas. Né? Mas que foi morto lá nos Estados Unidos, que todo mundo ficou chocado. Aqui no Brasil as pessoas se chocaram, mas não teve esse mesmo choque quando o filho daquele futuro prisioneiro falou, né, do policial que matou o cara que estava com guarda-chuva esperando o ônibus chegar para ir trabalhar, né? Ou então acho que na mesma semana, no mesmo mês, não me recordo muito bem, afinal de contas o tempo também, minha percepção de tempo é toda bagunçada. Sou capaz de acordar no domingo, pensar ontem foi sábado, então hoje é sexta. Mas enfim, que tinha acontecido pouco na mesma época de um garoto que caiu no poço do elevador, né? E que, enfim, não me recordo bem do caso. Mas você com certeza sabe do que eu tô falando. Ou se não sabe, pois é, né? A gente... E que tinha lá e que era filho de uma empregada. E que aí... não vou recordar agora, não. Né? Tô pensando com a cabeça já em outras coisas. Mas enfim... Daí você vê a dimensão da coisa, né? Porque a questão toda é que a gente cresce numa sociedade onde ensinam pra gente que isso é o normal. Então a gente olha pra essas coisas e não fica horrorizado. Mas quando se começou a propagar lá na Europa os casos absurdos que aconteciam nos navios negreiros, porque eles estavam interessados em abolir o tráfico de escravos, não a escravidão, o povo, as pessoas começam a se mobilizar horrorizadas com aquilo. Porque, por exemplo, em 1783, o navio negreiro Zong atirou 122 escravizados no mar enquanto estava indo da África para Jamaica simplesmente para ganhar o dinheiro do seguro. Esse tipo de coisa, para quem não sabia o que era escravidão, vai horrorizar, porque para elas isso não era natural. Aqui as pessoas achavam normal. Então... Inclusive, nesse mesmo ano, os Quakers, que como eu disse, é o primeiro grupo contrário à escravidão de fato, vai apresentar uma proposta ao parlamento para abolir a escravidão, né? E isso em 1783 é uma discussão que começa na década de 50, como eu já falei. Só que em 1805, a abolição do tráfico de escravos na Inglaterra vai falhar pela 11ª vez. Em 1806 é que as seguradoras inglesas vão ser proibidas de financiar, de fazer seguro para comércio de escravos. E o tráfico de escravos mesmo é só abolido em 1807, enquanto que a abolição só é feita em 1833. Detalhe, com a liberdade concedida depois de mais 7 anos de servidão. E outro detalhe, com a ciência e a paciência do Congresso nesse período, vão ser traficados 5 milhões de escravos africanos para as colônias inglesas, como eu já disse. Então assim, dizer que o povo do parlamento, dizer que esse povo da elite estava interessado por questões humanitárias a acabar com a escravidão é a maior falácia de todas, até porque é só ver a condição de um trabalhador inglês nas fábricas e nas minas. A questão toda é uma questão econômica, mas isso tudo eu já disse no vídeo passado. O que eu quero dizer hoje é falar da abolição dos cantos mais... não tem nenhum adjetivo apropriado para eles, mas um dos cantos assim... Opa, valeu, mestre Marrecão, também sou seu fã, né? São dos cantos mais nojentos da humanidade, do mundo, que são os Estados Unidos. Afinal de contas... Todo esse debate está acontecendo na Europa e vai ter repercussão na América. Isso é óbvio. Vai demorar para chegar até porque eram 3 meses de viagem.
Mas vai chegar. E quando chega, essas discussões vão acontecendo, coisa e tal, e nos Estados Unidos vai ser aprovada uma lei proibindo o tráfico de escravos em 1794. Em 1800 vai ser aprovada uma lei que vai permitir a fiscalização de embarcações suspeitas. E essas leis vão acabar com o tráfico de escravos tanto quanto a lei para inglês ver de 1845 aprovada no Brasil acabou, né? Porque afinal de contas essas leis não estão interessadas em acabar com a escravidão. Essas leis estão mais interessadas em questões econômicas, né? Porque o que girava a Europa, o que girava a economia da Europa era o tráfico de escravos. Então assim, essas leis não vão servir de nada. Nós aqui sempre tiramos sarro da lei para inglês ver. Inclusive, dizer que algo é para inglês ver é piada aqui, né? Porque surge com essa lei de 1845 que não serve para nada, e o tráfico só vai ser reprimido de fato em 1850 com uma outra lei. Mas no resto do mundo não foi diferente, não. Essas leis só vão servir de alguma coisa a partir de 1865, com o final da Guerra de Secessão. Tanto é que o caso do navio Amistad foi em 1839. Um caso que vai ter muita repercussão, de um navio negreiro que os escravizados vão se rebelar e vão conseguir tomar um navio. Só que vão forçar o piloto do navio, que é o único sobrevivente, a levar eles de volta para a África. Só que o cara vai conseguir enganar eles, vai acabar levando eles para os Estados Unidos. E aí vai ter uma discussão judicial se eles seriam escravizados ou não, né? Então, enfim, tem inclusive um filme para quem tiver interesse de ver. E isso é depois de ter sido proibido o tráfico de escravos. Então assim, e a Guerra de Secessão, o que é o evento mais conhecido aí da história do abolicionismo nos Estados Unidos, vai ser o resultado justamente de um conflito que vai de décadas, né? Vai ser mais de 60 anos de discussão entre os estadunidenses para decidir o que iam fazer da escravidão. E não é porque porque havia os estados do norte muito humanitários e muito preocupados com as condições desumanas que viviam os escravizados no sul. Não é por causa disso. O que acontece é simplesmente o seguinte: os estados do norte, eles eram estados industrializados. E isso é um detalhe importante, porque significa que trabalhavam com trabalho assalariado, né? Ou seja, trabalhadores livres que recebiam salário. O que não significa que estavam lá trabalhando em condições muito humanas, né? Afinal de contas, a condição das fábricas era condição horrorosa. Só vai começar a melhorar no século XX. Né? Acontece que dentro dessas discussões aí filosóficas, uma das coisas que vai ser dita é que o trabalho livre é mais lucrativo que o trabalho escravo. E isso é dito, simplesmente o fato de ter alguém querendo argumentar dessa forma já é um absurdo, porque venhamos e convenhamos, mesmo que trabalho livre tenha um lucro 100% menor que um trabalho escravo, isso não é justificativa para ninguém escravizar, não. Comecemos a partir desse ponto. Segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que quando fala que o norte tinha interesse em acabar com a escravidão para movimentar a economia, né, deles, é por conta do seguinte: isso é uma coisa que as pessoas não entendem sobre o capitalismo. Acontece que o desemprego é uma coisa ótima para o capitalista. Afinal de contas, se você precisa trabalhar para ter dinheiro, para poder ter uma casa, para poder ter comida, para poder sobreviver, né? Você vai querer trabalhar por um salário que dê para isso.
Agora, digamos que todo mundo esteja empregado, todo mundo vai ter vai ter como exigir salários maiores, vai ter como exigir condições de trabalho maiores. Agora, se tem um empregado e 100 desempregados, esse um empregado vai aceitar qualquer coisa para continuar no emprego. Afinal de contas, tem 100 que podem ficar no lugar dele, né? Então essa é a questão, é mais essa questão para os estados do norte quererem abolir a escravidão. Para os estados do sul, eles viviam da escravidão, né? Inclusive os latifundiários do sul que vão perder a guerra, quando eles vão todos se mudar lá para o Rio Grande do Sul e vão construir uma cidade, porque afinal de contas o Brasil era um país ótimo para eles, né? E isso tudo vai ser somado à marcha para o oeste, que é o processo de conquista dos territórios que tinham sido acordados, que iam ser territórios indígenas e que os colonizadores não iriam invadir. Aí eles começaram a invadir, roubar as terras e matar tudo que era indígena. E nisso foram sendo fundados mais estados, e o país mais democrático do mundo, né? Tem como ideia de democracia você votar em alguém para votar para você, né? Muito democrático isso. E que detalhe, cada um dos estados tem uma quantidade diferente de delegados que vão ter poder de voto. Ou seja, cada estado tem uma quantidade, tem um poder de voto diferente. Uns maiores, outros menores, e não tem nada a ver com demografia, né? Não tem nada a ver de quantidade de pessoa por estado. Então, este país muito democrático, como pode ser visto, né? O que ia fazer com que garantisse a escravidão no sul era a quantidade de estados do oeste a favor da escravidão. E aí é que tá a pegadinha da coisa. Acontece que os estados do oeste eram contrários à escravidão. Não porque eram humanitários. Afinal de contas, se você está roubando território indígena e matando indígena em nome do progresso e dane-se o resto, humanitário você não é. Comecemos daí, né? Acontece que eles não queriam era gente preta lá, porque aí é que tá, a gente tá falando do século XIX, o início da ciência, coisa e tal, e a ciência, e é também o período em que a ciência começa a argumentar que existe a supremacia do homem branco, né? Que o homem branco é muito melhor, então essa mistura aí é um problema. A questão para os Estados Oeste era mais essa mesmo, eles não queriam gente preta lá com eles. Então, quando o Abraham Lincoln ganha as eleições com a plataforma dele de que ia acabar com a escravidão, a gente vai ter a Guerra de Secessão, que vai ser uma das guerras mais sangrentas da história dos Estados Unidos, né? Agora é aquilo, né? Ninguém fala, os estadunidenses estavam matando a si mesmos, sabe-se lá por quê, né? Quem vai entender? Agora, quando o Yorubá tava atacando os Fon, e aí nessa briga os Yorubá escravizavam os Fon e vendiam, todo mundo não entendia por que os africanos estavam se matando. Ninguém nem entende hoje por que os africanos estão matando africanos, né? Mas quando fala da Guerra de Secessão, aí ninguém discute, aí todo mundo acha muito justificável essa guerra. Então, e tanto é que com essa guerra, né, os Estados Unidos vai abolir a escravidão, e como os Estados Unidos é o canto assim que melhor representa o que a humanidade tem, né, como os Estados Unidos é esse retrato muito fiel de tudo aquilo que é podre na humanidade, não apenas vai se definir não apenas um monte de estado vai estabelecer uma lei proibindo gente preta de pisar o pé lá, como a gente vai ter um conjunto de leis, que são as leis de Jim Crow, que vão segregar os brancos dos pretos, vão inclusive logo depois da Guerra de Secessão definir que a cidadania estadunidense era
privilégio das pessoas brancas. As pessoas negras que estavam lá não eram cidadãs, não tinham direitos. Inclusive, detalhe, o povo achava super legal receber um cartão postal, né, lá com os selinhos. Era uma coisa de antigamente, né, pra quem é muito novo não sabe o que é, né? E havia os selos nos Estados Unidos assim maravilhosos que representam bem aquele lugar ótimo, né? Que era de pessoas negras que foram enforcadas por multidões, porque não tinham nada que fazer, estavam coçando a bunda e falaram: vamos enforcar um negro hoje? Vamos lá, muito divertido. Então, gente, o Brasil é um país assim escroto, é um país nojento, é sim, jamais direi o contrário, né? Amo o Brasil, o melhor país do mundo, mas que é muito escroto Agora, se tem um lugar que é muito pior, são os Estados Unidos. Então, gente, depois da reflexão de hoje, né, é lembrar também que, apesar de todas essas questões sinuosas e qual é a palavra mesmo? Não é exatamente obscura, mas essa coisa nojenta, né? Apesar de tudo isso, se não fosse o abolicionismo inglês, se não fosse a Revolução Haitiana, né? Vai saber como estaria sendo a história do Brasil, né? Afinal de contas, o tráfico de escravos é proibido no Brasil por conta da Grande Guerra, visando garantir um apoio inglês caso invadissem o Brasil, né? Mas é claro que dizer que foi um monte de gente branca que decidiu de repente que a escravidão estava errada e que a gente tinha que acabar com isso, né? Mentir, é de ser mau caráter mesmo. Afinal de contas, o povo tem gente dizendo o contrário desde o século passado, e não estou falando da década de 80, até porque Clóvis Moura escreveu sobre isso e demonstrou muito bem, inclusive, o impacto que a Revolução Haitiana tem no Brasil, né? Já tem décadas e décadas e décadas, então todo mundo já tem condição de saber disso faz tempo. Né? Acontece que é aquilo, quem fez a escravidão fomos nós, o povo negro, né? E se quem acha estranho tá me incluindo, está me auto-incluindo, me fugiu a palavra agora, mas enfim, acontece simplesmente o seguinte, que eu sou descendente de escravo, minha mãe é negra, meu avô é negro, minha a mãe da minha mãe é negra, então assim, o cabelo não apareceu à toa, né? E se isso não bastasse, claro que, além de tudo, sou capoeirista. E capoeira negra. Não adianta você dizer que não é o caso, né? Nem adianta você querer branquear que não deu certo até hoje e nunca vai dar. Então, enfim, gente. Enfim, gente, era só isso mesmo que eu queria dizer. Próxima semana a gente continua falando disso, né? Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube dentro aí de uns 15 minutos. Então, por hoje é só e até a próxima semana.